Muito boa tarde a todos. Em nome da Escola Superior Agrária, queria-vos dar as boas-vindas, em particular a todos os parceiros deste projeto, aos oradores, aos representantes das várias instituições envolvidas e também que hoje nos visitaram para participar neste seminário, mas também dar as boas-vindas, obviamente, aos docentes e aos alunos da Escola Superior Agrária que hoje estão aqui connosco para este seminário. E que diz respeito, obviamente, tal como a designação que está na informação, à divulgação dos resultados de um projeto de investigação desenvolvido com vários parceiros e que tem por designação ecotoxicologia, ferramentas ecotoxicológicas usadas na avaliação do risco ambiental, caso estudo da Albufeira do Alqueva. Sendo os recursos hídricos cada vez mais escassos, quer em quantidade, quer em qualidade, é urgente desenvolver mecanismos e ferramentas que permitam a detecção do risco ecotoxicológico inerente a pesticidas e biotoxinas, mas que sejam rápidas, simples e suficientemente sensíveis para colocar em funcionamento. Numa região como o Alentejo, fortemente ameaçada por processos de desertificação, as reservas hídricas são objeto de uma preocupação ainda maior. Neste contexto, foi desenvolvido este projeto de investigação, EcoToxTools, tendo por base as albufeiras do Alqueva e do Peliz, representando modelos integrados em zonas com e sem intensa atividade agrícola. Sendo as albufeiras massas de água modificadas e com problemas ambientais, obviamente, inerentes a estas situações, que são agravados nas regiões do sul da Europa, devido sobretudo a uma fraca renovação da água e também a uma forte evaporação, tornam-se particularmente importantes os problemas toxicológicos decorrentes de práticas agrícolas intensivas, como adubações, aplicação de pesticidas e maiores consumos de água para rego. Para uma gestão adequada dos recursos hídricos e sustentável também, é fundamental caracterizar estas massas de água no que respeita ao risco ecológico a que estão expostas, sendo os ensaios ecotoxicológicos conhecidos como ferramentas valiosas na avaliação dos impactos de contaminantes e das interações entre os ambientes biótico e abiótico. Para além dos pesticidas, as fluorescências tóxicas de cianobactérias são também frequentemente observadas na bacia hidrográfica do Guadiana, provavelmente associadas a enriquecimentos em nutrientes oriundos das atividades agrícolas e descargas de efluentes domésticos e industriais, o que certamente irá aumentar o risco ecotoxicológico para as comunidades dos ecossistemas aquáticos em geral. Este problema é agravado quando estamos a falar de massas de água utilizadas para consumo humano, recreio e agricultura, tornando-se desta forma um problema de saúde pública, para além de um problema grave de diminuição da biodiversidade. Com este projeto, e do qual agora se apresentam os resultados, foram desenvolvidas ferramentas que serão, obviamente, disponibilizadas aos gestores deste tipo de recursos hídricos, e que na região do Alentejo, do Alqueva, sofrem neste momento fortes pressões, não apenas do ponto de vista climático, mas sobretudo económico, com alterações significativas dos modos de utilização dos solos nas atividades agrícolas, florestais e turísticas. Para terminar, renovo os meus agradecimentos a todos os parceiros, em especial aos docentes do Instituto Politécnico de Beja, que integram este projeto e que organizaram este seminário. E dou agora a palavra à doutora Patrícia Palma para apresentar a primeira parte deste seminário. Obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Boa tarde a todos. Quero agradecer, antes de mais, a presença de quer das instituições, quer dos alunos aqui, que hoje se reuniram connosco para falarmos um pouco sobre os resultados no âmbito do projeto. Bom, este projeto está integrado no âmbito da avaliação na Albufeira, que temos vindo a desenvolver desde 2006, a esta parte. Foi transcrito e foi pensado de acordo com resultados obtidos desde 2006 e 2007. É um projeto que tem como principal objetivo a obtenção, ou quais serão os principais bioensaios que possam dar resposta ao risco ambiental que existe e, como consequência, vamos tentar, durante esta tarde, avaliarmos quer a parte química, quer a parte biológica e a parte ecotoxicológica.
Antes de começarmos a apresentação propriamente dita dos resultados, não posso deixar de agradecer quer às instituições, como já o fiz, mas também aos meus colegas parceiros neste trabalho. Este projeto tem integrado uma série de universidades e de centros de investigação, nomeadamente o Instituto Politécnico de Beja, que estou eu e a professora Paula como investigadoras, se assim se pode chamar, a Universidade do Algarve, que é representada pela professora Margarida, desde já o meu obrigado, pela Cristina, a engenheira Cristina e a doutora Maria, a Universidade de Coimbra, pela doutora Matilde, que também vai conversar um bocadinho connosco daqui a pouco, e depois o Centro de Investigação afeta-se a cada um dos investigadores, nomeadamente o CIMA, o IMAR, o CEF, Centro de Estudos Farmacêuticos da Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Químicos e Ambientais da Universidade do Algarve e os parceiros de Barcelona, que aqui não estão representados, mas que estão, que a função deles aqui foi a nível da avaliação dos parâmetros de substâncias perigosas, nomeadamente pesticidas. Como eu vos estava a dizer, este projeto teve por âmbito de estudos anteriores. Entretanto, esses estudos começaram a ser desenvolvidos também com a entidade gestora da Albufeira, aqui também representada pela doutora Aniel, e não teriam sido possíveis sem a ajuda da FH Alentejo, sem o David e sem a engenheira Marília, que nos possibilitaram todo o processo de amostragem. Para quem trabalha nestas coisas sabe que é muito difícil de implementar. A IRIA tem-nos acompanhado desde 2006 e das nossas conversas também tem-se sortido algumas diretrizes em relação ao que vamos fazer. No primeiro projeto, entre 2006 e 2007, o que avaliámos foi um grupo de pontos muito superior, avaliámos 9 pontos da amostragem ao longo da Albufeira. Do que obtivemos, achámos que poderíamos reduzi-los e então neste projeto só se encontram 5 pontos que tentámos direcionar de acordo com a variabilidade em termos de qualidade de água que fomos observando e com os endpoints que já tínhamos trazido do projeto anterior. O objetivo principal deste projeto foi criar uma caixa de ferramentas ecotoxicológicas para a caracterização do risco ambiental deste tipo de albufeiras do Mediterrâneo, do sul do país, fortemente compactadas com contaminantes, nomeadamente pesticidas, e vamos ver quais dos bioensaios que nós utilizamos poderiam ser aqueles que maior sensibilidade e que maior resposta dessem a este tipo de massa d'água. Para isso, tivemos que fazer várias abordagens e trabalhar diferentes perspectivas, nomeadamente a inventariação de fontes de poluição, a caracterização química da massa d'água, passando pela caracterização ecológica e a caracterização das nossas substâncias perigosas, portanto, aquelas que nós vamos trabalhar aqui, nomeadamente serão pesticidas, metais e biotoxinas. Depois, com isto tudo, acrescentámos a caracterização ecotoxicológica e, em determinadas alturas do projeto, abordámos um grande grupo de bioensaios para ver quais deles responderiam melhor às características da massa d'água em questão. Tudo isto em comparação com uma massa d'água que, a priori, não teria qualquer problema em termos de risco ambiental, que é o nosso beliche, que está na mesma bacia hidrográfica e que, em termos de compactação de pesticidas, elas não existiam. Portanto, seria o nosso controle. Vamos ver se poderá continuar a ser utilizado como controle ou não. Pelo menos nesta perspectiva da avaliação ecotoxicológica. Este projeto,
que envolveu, tal como vos disse, este grupo de universidades e de centros. Já houve publicações resultantes do mesmo em revistas internacionais, já deu 3 teses de mestrado e com algumas participações em congressos internacionais da área também. Desde já, o meu obrigado a todos por os resultados serem apreciados. Bom, isto é o que vos vamos mostrar aqui. Primeiro eu, depois a Margarida, depois passando por a Maria, a Paula. Porquê é que isto apareceu? A minha primeira parte é a caracterização química da massa d'água no período 2011-2012. E então, de acordo com os estudos anteriores, como eu já vos disse, nós identificámos alguns problemas na massa d'água, nomeadamente a nível de nutrientes e matéria orgânica, resultantes de contaminações, quer de fontes de poluição difusa, quer de fontes de poluição frontal. Para além disso, na altura, houve alguns dos pesticidas que quantificámos que estavam acima das normas de qualidade ambiental, nomeadamente a atrazina e o uranio. Isso tornou-se preocupante. Em relação a ferro, manganês e arsénio, algo pontualmente apareceu na massa d'água valores acima do legislado e, como consequência, também nos começámos a preocupar com esses parâmetros. E depois, em relação às áreas de maior contaminação, verificámos que as áreas a norte da Albufeira, junto à Espanha e junto a grandes áreas de atividade agrícola, eram aquelas que estão mais contaminadas e que na altura nos deram maiores resultados em termos ecotoxicológicos, portanto eram as mais tóxicas. Com isto tudo, traçámos as nossas metodologias e em termos de parâmetros químicos, o nosso objetivo foi caracterizar a variabilidade da própria água, da massa d'água, e ver de quais os parâmetros que maior pressão exerciam na massa d'água. Para isso, tivemos que caracterizar os parâmetros químicos, a evolução dos principais grupos de pesticidas e dos metais na coluna d'água e a análise da variabilidade espacial e temporal da mesma. Aqui cá está os nossos pontos de amostragem. No primeiro grupo de avaliações nós fizemos 9 pontos de amostragem ao longo da Albufeira. Aqui temos 5 pontos de amostragem, Ajuda, Lucefécio, Alcarrás, Álamos e Mourão. Essas amostragens foram realizadas bimestralmente, ou seja, nos meses de fevereiro, abril, junho, julho, setembro e novembro. No caso de beliche, que nós vamos trabalhar mais no final, só há um ponto de amostragem em beliche, mas as amostragens, em termos temporais, coincidiram com as amostragens que realizámos em Alqueva. Na coluna d'água fizemos amostragens simples, no caso dos químicos, superficiais, e o que analisámos foram os parâmetros in situ, pH, temperatura, oxigênio, físico-químicos, matéria orgânica e nutrientes e alguns dos metais. Em relação aos metais, nós não analisámos o grupo todo de metais, porque no início, no primeiro estudo, em 2006, 2007, o grupo de metais fizemos um screening, vocês vão ver isso nos seguimentos, quando a professora Paula falar, e o mesmo screening fez-se na coluna d'água. O que acontece é que todos eles, com exceção do arsénio, davam abaixo do limite de detecção e, como consequência, não continuámos a trabalhá-los. Por isso, o arsénio continuou, é um problema a nível da bacia hidrográfica de Guadiana, o ferro e o manganês também, por causa daqueles picos pontuais que observámos nos estudos anteriores. Em relação aos pesticidas, fizemos um conjunto de 25 pesticidas, dentro de triazinas, fenilureias, clorocetanilidas, organofosforados, tiocarbamatos e ácidos.
Aqui estão alguns perfis que realizamos em termos de temperaturas e de acordo com os meses que trabalhamos. A albufeira está estratificada em junho, julho e setembro e os valores em termos de turvação, transparência, estão entre 0,4 e 0,3, portanto, muito diminutos, como podem observar. Em novembro e fevereiro já há mistura das duas massas de água, portanto, já existe mistura dos diferentes componentes. Aqui estão alguns dos resultados, quer a nível de nutrientes, quer a nível de parâmetros médio e matéria orgânica. Ou seja, o azoto, com exceção da ajuda, não houve problemas neste período em relação quer ao azoto, quer ao fósforo. De acordo com o Decreto-Lei 236/98 para águas classificadas do tipo A1. Portanto, não houve qualquer problema em termos dos limites legislados, com exceção da ajuda, que realmente, como vocês podem observar, quer o azoto, quer o fósforo, se mantêm sempre em quantidades bastante elevadas. Quando avaliamos os quantitativos de fósforo para classificar a massa d'água, verificamos que eles querem ajuda, querem o Cefecit, estão acima para a classificação de bom, do estado ecológico como bom. Portanto, há uma classificação da massa d'água inferior a bom. No entanto, com a divisão da albufeira em diferentes massas de água, ou seja, a albufeira não tem esta classificação agora, mas sim a região, a massa de água de ajuda e a massa de água inerente ao Cefecit. Portanto, isto não é transposto para a albufeira toda. Em relação à matéria orgânica, continuam a haver grandes níveis de matéria orgânica na massa de água. Vê-se por o CBO e pelo CQO, em todas as estações de amostragem, durante todo o período que foi analisado. Isto já acontecia em 2006-2007, o que quer dizer que as medidas que se estão a tomar, ou se estão a tomar, têm que ser um bocadinho mais efetivas a nível de matéria orgânica, pelo menos. Aqui estão também as avaliações de ferro e manganês. Ao contrário do que aconteceu em 2006-2007, o arsénio não ultrapassou em nenhum dos períodos o valor legislado. Portanto, só pontualmente o ferro e o manganês é que excederam os valores de referência e foram excedidos na Senhora da Ajuda e em Alcarrás. Temos os pesticidas. Em relação aos pesticidas, a massa d'água, pelo menos neste período, está muito menos contaminada. Pode ser devido a duas situações. Uma melhoria das práticas agrícolas e o não ter os anos hidrológicos ter subido muito pouco nestes 2 anos hidrológicos comparado com os anos 2006-2007 e, como consequência disso, não houve as escorrências para a massa d'água e nós não detectámos quantitativos de pesticidas que tínhamos detectado anteriormente. O perfil em termos de pesticidas também mudou. Anteriormente tínhamos grandes quantitativos de atrazina, agora as quantidades de atrazina são vestigiais. Ela foi substituída por outros herbicidas ambientalmente com menos risco, como, por exemplo, a terbutilazina, que é da mesma classe, mas que existe, que é o pesticida que temos em maior quantidade na albufeira. Temos valores, para além da terbutilazina, de bentazona, metalocrol e MCPA, também são os contaminantes que temos em maior quantidade e, nomeadamente, em Senhora da Ajuda, vindo de contaminação de Espanha e em Álamos também a bentazona. Nenhum dos pesticidas ultrapassou as normas de qualidade ambiental.
e, como consequência, temos uma melhoria, pelo menos neste período, em termos de substâncias perigosas. O limite de 100 nanogramas por litro foi ultrapassado por vários pesticidas, nomeadamente a terbutilazina, a betazona e o metalacrol, que ultrapassaram esse limite em 62%, 33% e 12% do total das amostras avaliadas. Quando trabalhamos o limite em termos de pesticidas totais, vemos que Senhora da Ajuda, Lucifécid e Álamos são os sítios onde esse limite é mais frequentemente ultrapassado. Em termos temporais, as concentrações de pesticidas aumentam no período seco a seguir à aplicação nas culturas, porque são herbicidas e têm tempos de vida muito curtos, como consequência, são detectados, mas sempre a seguir à aplicação. Em termos gerais, o que é que temos aqui? As concentrações de descritores orgânicos e de amónia aumentaram na massa d'água. Eu não falei na amónia há bocado, mas a amónia, ao contrário de todos os outros constituintes do azoto, que não tivemos problemas, nem de nitratos, nem de azoto, tivemos problemas na amónia. A amónia teve sempre valores acima do legislado. Esses valores são preocupantes porque nos indicam que há uma falta de oxigênio, provavelmente, na massa d'água e não ocorre a nitrificação. Como consequência, é uma achega a um possível processo de eutrofização. Por outro lado, os descritores orgânicos continuam a aumentar em relação aos estudos anteriores, como nós já tínhamos falado. O fósforo excedeu o limite proposto para classificar a massa d'água como bom estado ecológico, por isso, em Lucifécid e em Álamos, ela está classificada como estado inferior. Os parâmetros avaliados na coluna d'água sugerem uma aceleração no processo de eutrofização, nomeadamente a diminuição da transparência, o aumento da matéria orgânica e uma diminuição em termos de oxigênio dissolvido. Dos 25 pesticidas analisados, 23 foram identificados na massa d'água. A análise da dinâmica de pesticidas indicou uma diminuição, tal como eu já vos tinha dito, de atrazina, de simazina e de diurão, e um aumento, portanto, uma mudança em termos de perfil, e um aumento de terbutilazina, clorotelurão, dimetoato e metoclorolacrol. Maiores concentrações de pesticidas no período seco. Os resultados evidenciam o que já sabíamos de estudos anteriores. Há uma forte contaminação proveniente de Espanha.